Está no ar mais um podcast Escolha a Vida do SEDAP. Seja muito bem-vindo a essa conversa proveitosa que nós vamos ter hoje. Como sempre, é uma alegria imensa estar com você de casa, passando informação sobre os nossos trabalhos, sobre a atuação do SEDAP e a atuação de parceiros aqui em nossa região também. Hoje nós vamos ter um papo bem bacana e aí de interesse relevante, né, para os produtores, criadores de caprino do estado de Pernambuco, quiçá também do nosso Nordeste brasileiro. Então, eu saúdo os nossos convidados que estão aqui. Um já é de casa, né, João Paulo? Isso Diga mesmo, aí filho. como é que você está, tá bem? Desde o nosso último podcast, como é que você está? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu sou o João Paulo Mota, sou técnico em agropecuária, né? Estou aqui na instituição SEDAP há 9 anos e mais uma vez contribuindo aqui, né, para o nosso público aí, trazendo notícias e informações voltadas para a capinocultura da nossa região, do nosso Nordeste. Muito bem, saúdo também, é a primeira vez. Cláudio Hinojosa Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. É a primeira vez no podcast. Eu tive uma vez gravando no programa de rádio Escolha a Vida. E agora uma alegria grande de estar aqui junto com meu amigo João Paulo, meu amigo e compadre João Paulo, você. E estar voltando no SEDAP para gravar esse podcast e trazendo assuntos relevantes para os nossos produtores, para os nossos pequenos produtores. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Hinojosa, como você já introduziu, Cláudio Júnior. Eu estou como secretário de Agricultura Familiar lá no município de Alagoinhas, sou produtor rural também, produtor de leite de cabra e agora, mais recentemente, acumulando a função de coordenador ou presidente do Fórum da Capinocultura Leiteira Francisco Perazzo, né, que é uma responsabilidade grande também e que está muito voltado com essa temática do que a gente vai trazer hoje aqui. Bacana, Cláudio, seja bem-vindo, viu? Que em outros momentos a gente possa estar dialogando também outros temas importantes. E aí eu começo fazendo uma pergunta simples e direta. O que é o Fórum da Capinocultura Leiteira do Nordeste, Francisco Perazzo? Não, Felipe, o fórum eu gosto de dizer que é um espaço de discussão e um espaço de militância para os nossos caprinocultores e aqueles que estão envolvidos de alguma maneira com esse tema, com esse segmento da produção rural, sobretudo da produção de base familiar, que são os animais de pequeno porte e aí mais especificamente a cabra de leite, que é um movimento que já vem há vários anos se consolidando aqui. O SEDAP tem um papel fundamental nesse processo todo, tanto que aí se confunde a história do fórum com a realidade da capinocultura aqui na região, que é uma história interessante, né? O fórum já tem uma história de muita luta e conquista e que tem um caminho, acho que muito bonito ainda pela frente de mais conquistas e melhoria de vida para a qualidade de vida dos nossos produtores, né? Então, tu destaca a importância do espaço do fórum como um espaço de militância mesmo, de luta política pela melhoria da capinocultura na região. Exatamente, um espaço de discussão geopolítica, por que não dizer, né? Sim. Da nossa capinocultura no tocante à região e como que esse processo tem se dado e a participação do fórum tem se mostrado fundamental, né? Porque o fórum não tem um espaço, ele não tem, teoricamente, não tem uma sede. O fórum são as pessoas. São as pessoas interessadas naquele assunto. Então a gente não tem um CNPJ, a gente não tem a gente não tem um orçamento, mas a gente tem pessoas interessadas na capinocultura leiteira. Sim. Então o fórum é um pouco isso. Ô, João Paulo, historicizando aí o Fórum da Capinocultura Leiteira, você que já vem nessa caminhada também, junto a Paulo, junto a outras pessoas que estiveram lá atrás, né, nesse movimento. Como foi que surgiu o fórum? Por que foi que ele surgiu? Felipe, o fórum ele surgiu através de uma grande necessidade, né, voltada para a capinocultura leiteira, exclusivamente, lá em 2013, quando
já estava em execução o programa do PA Leite, né, aqui no estado. E aí o leite naquela época era muito barato. Era R$1,30 o litro. R$1,30, R$1,33, se eu não me engano. E aí o governo lançou uma nota que ia parar o programa, né? E muitas famílias que estavam produzindo esse leite, praticamente era a principal renda da família. E aí, se esse programa parasse, muitas pessoas iam deixar de produzir. E pior ainda, esse programa, tanto ele beneficia o produtor, como uma família beneficiária que recebe esse leite através do governo, que é aquele PA Leite, né? Recebe o leite de graça sem pagar nada. Então ia ficar duas situações aí muito complicadas. E aí o fórum se criou nesse momento quando Paulo aqui do SEDAP, né? E Mauro também, que foi o primeiro coordenador do fórum, né? Que tem uma história muito importantíssima aí, né? De muita luta, como o Cláudio falou. E aí se reuniram com parceiros, com produtores, com laticínios. Você está falando de Mauro Valença, né? Mauro Valença. Sim. E aí se chegou a uma conclusão, para encurtar a história aqui, de fazer um movimento de paralisação na BR-232 em 2013. Em 2013. E aí, com essa paralisação, foi doado leite para a população, tinha carro de som, tinha faixa, tinha cartazes explicando o porquê aquilo estava acontecendo. E aí, só que deu um resultado muito positivo, né? O governo, além de manter o programa funcionando, ele deu mais um acréscimo de 30 centavos por litro de leite. Então, o produtor que tinha tido a notícia que ia parar o programa, e o leite era R$1,30, então permaneceu o programa depois desse ato e ainda ganhou um subsídio de 30 centavos por litro de leite. Então, o produtor recebia R$1,60 no litro de leite. E daí a gente foi dando mais atenção ao fórum e tornou o fórum a nível Nordeste, onde nas primeiras reuniões que tivemos aqui no SEDAP veio prefeitos, veio deputados, veio secretário de Agricultura da Paraíba, de Sergipe, de Alagoas, né? Se eu não me engano, veio gente do Piauí também, da Bahia, eu me lembro que teve gente aqui. E daí ele foi tomando um rumo muito, muito gigante, amplo, né? Muito amplo. Só que depois, assim, as pessoas mais distantes foram se evadindo e tudo, e o fórum, através das pessoas aqui da região, hoje ele tem muitas histórias para contar ainda. Ele diminui um pouco a sua atuação da forma que iniciou, mas o fórum ainda está vivo. E recentemente tivemos uma reunião aí importantíssima, né? E aí eu vou deixar para o nosso coordenador tratar sobre isso. Daqui a pouco nós vamos falar dela, né? Que realmente foi muito, muito positiva. Então... E, Felipe, só lembrando, através do fórum, quando a gente iniciou, só tinha, se eu não me engano, 1 ou 2 tanques de leite aqui na região para coletar esse leite de cabra, né? Que a primeira foi Laje do Carrapicho, né, em Alagoinha. Está há mais de 10 anos aí nessa produção de leite de cabra. E depois veio outros tanques através da luta do fórum. Nós tivemos aqui também presente dentro do fórum a coordenadora do programa do PA Leite no estado, que era a doutora Edvânia, que toda reunião que estava do fórum, ela estava aqui dando explicação, conversando com a gente, levando propostas para o governo. E aí a gente teve uma parceria muito boa, uma parceria muito intensa mesmo com o governo do estado, através do fórum. Muito bacana. Cláudio Júnior, nesse sentido, qual é o principal objetivo mesmo? Ou quais são os objetivos do Fórum da Capinocultura Leiteira, né? Um fórum existe, ou um espaço existe, porque ele tem um objetivo a se cumprir. Então, qual seria esse objetivo? Felipe, a gente tem várias metas de curto, médio e longo prazo, né? E o fórum tem isso no radar. A gente tem um problema mais grave, mais sério, que já tá influenciando a vida dos caprinocultores, que é a paralisação do programa do leite. Um problema atual hoje, o PA Leite, que acho que é o problema mais gritante que nós temos. Tanto é que foi o tema principal da reunião Sim. que tivemos na semana passada. Mas ele tem outros objetivos que comungam com isso que João Paulo vem dizendo, com a própria história do fórum, né? Que é dar essa atenção e melhorar as condições do produtor de leite de cabra, sobretudo. Né? E aí outras coisas a reboque, mas principalmente isso. O fórum hoje, ele
ele tem esse papel de articulação. De articular os agentes, os entes que estão envolvidos com a cadeia, né? Isso talvez fosse a base do fórum, né? Articular essas pessoas, juntar essas pessoas e trazer para a mesa para que se possa discutir os assuntos e os gargalos da atividade. Até porque os produtores, é óbvio que faz um movimento grande, mas eles por si só não conseguiriam sem essas articulações. Exatamente. Né? E aí trazer também os agentes ou as entidades de apoio e colocar tudo na mesa e discutir os gargalos e procurar as soluções necessárias, que a temática e a problemática de hoje talvez não seja a daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 mês, né? Como a gente tem visto a dinâmica do que tem acontecido com a atividade. Mas os objetivos que nós temos agora no radar, os principais, são continuar com esse espaço de discussão, diagnosticar novamente, que foi uma coisa que o Fórum já fez no passado, mas que foi se perdendo ao longo do tempo, esse diagnóstico do que é a nossa capinocultura, sobretudo aí na nossa micro-região, eu diria, nos 10 municípios aqui mais próximos, tomando Pesqueira como centro, de fazer esse diagnóstico e mostrar a cara de quem são os produtores, o perfil deles, quanto de leite eles produzem, quantos animais nós temos na região. Então, isso é um objetivo também de curto, médio prazo para o Fórum, de curtíssimo prazo, na verdade. Porque a gente já teve essa informação, a gente teve aí o censo de 2017, que nos trouxe muitos dados importantes para a capinocultura, sobretudo o censo rural, o último que foi feito em 2017, mas que a informação vai ficando obsoleta, né? Então, com essa dinâmica do programa mesmo, você vê como os assuntos se encontram. Então, quando o programa tem um problema, ou o programa está mal das pernas, então a gente tem cabras sendo exportadas, o produtor vendendo cabra, diminui a produção, obviamente, porque o programa é a principal ainda sustentáculo da produção de leite de cabra, ainda é o programa. Né? Nesse processo todinho, foi o programa que foi o que o João Paulo trouxe, a luta por melhoria de preço, a luta por maior quantidade de leite colocada por produtor dentro do programa. Então se chama a cota, né? A cota do leite. Então, são pautas que estão sempre aqui permeando nossas discussões. E é importante esse diagnóstico até também para a construção de novas políticas públicas. Exatamente. Esse diagnóstico é a grande base que a gente precisa para que a gente possa saber quem somos, de onde viemos, quem somos e aonde queremos chegar. E isso aí é uma coisa que a gente tem batido no fórum para que a gente consiga fazer. Até porque os números, eles são uma parte importante para que a gente possa ocupar os nossos espaços de discussão. Não só com o fórum, né? E aí nos espaços que cabem o fórum, mas também dar esse subsídio ao nosso produtor, né? E aí ele dizer de que município é, quanto leite de cabra, por exemplo, aquele município produz, e aí ter argumentos e subsídios para que a gente possa lutar pelas coisas que a gente precisa. Para a gente só ver como a capinocultura tem sido importante no Brasil, João Paulo, o censo de 2021, ele diz que no Brasil, naquele ano, foi contabilizada uma média de cabeças de caprinos, cabras, de 11.923.630 cabeças. O estado com maior produção naquele ano foi a Bahia, com 3.359.915. Pernambuco vem em segundo lugar, com 3.204.448. Quando a gente vai para o município pernambucano, que tinha a maior média de produção por cabeça, a gente vai para a Floresta, com 350.000 cabeças. E aí, trazendo o censo de 2017, Cláudio Júnior, sobre produção de leite, naquele ano o censo diz que a Paraíba foi o estado que mais produziu leite de cabra, em seguida a Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. É óbvio que nesse censo mais atual a gente vai ter uma mudança bem substancial aí. Mas para a gente ver a importância dos números e a importância do crescimento da capinocultura, né, no nosso estado, no nosso Nordeste, no nosso Brasil. E aí, João Paulo, todo espaço de luta ele é importante para as classes. Por exemplo, os sindicatos é muito importante na organização dos agricultores, as associações, que tanta gente luta, trabalha com elas.
E o espaço do fórum, como o Cláudio falou no início da fala dele, é um espaço muito importante para a valorização da capnocultura. Efetivamente, você já antecipou algumas coisas, mas eu sei que tem mais. O que já foi alcançado a partir do fórum? Nós partimos de um tanque de resfriamento de leite aqui na região para 8. Nós já alcançamos esse número de 8 tanques, né? E isso é uma parceria muito grande do fórum com o SEDAP, né? Porque a gente assim, prioriza também mais as comunidades que ela tem a assistência técnica do SEDAP. Porque não é só você criar cabra. Tem todo um processo a ser construído, né? E o SEDAP também, levando seus projetos de fundo rotativo solidário com a capnocultura, proporcionava também esse crescimento. E aí, aquilo que eu falei, já reunimos aqui vários prefeitos, representantes de governadores, né, deputados, e através do fórum a gente também levou propostas para o governo do estado de Pernambuco criar um programa a nível estadual, para o estado mesmo ser responsável por esse programa, de receber, de pagar, de fazer as manutenções devidas, porque o programa hoje ele é financiado pelo governo federal e o governo estadual, onde 80% do recurso vem do governo federal e 20% do estadual. Então, quando o governo federal demora a repassar essa verba, atrasa ou acontece alguma coisa, o que cabe ao estadual, que é 20%, ele não resolve nada. Então, o estado só resolve se o federal repassar. E como no nosso levantamento existe uma possibilidade, sim, da gente de ser implantado um programa que o estado seja responsável sozinho por isso, com certeza mudaria, assim, a gente ia ter uma garantia do escoamento dessa produção. Agora mesmo, Cláudio Júnior falou que um dos principais objetivos, para quem não sabe, vocês aí que estão em casa, o programa do PA Leite no estado de Pernambuco, tanto de leite de vaca, né, o bovino, como o leite de cabra, ele está suspenso, está parado no estado de Pernambuco. Então, com isso aí, as pessoas que tinham essa principal renda do leite de cabra e de vaca também, não estão tendo essa renda. Os de vaca ainda conseguem escoar sua produção para as queijarias artesanais. Já o de cabra, era a principal fonte era o programa. E aquelas pessoas, aquelas famílias que eram beneficiárias do programa PA Leite também deixaram de receber. Então, algumas coisas que foram discutidas aí na reunião, o Cláudio vai repassar daqui a pouco. E aí, nós, com toda essa ação do fórum, a gente diz, sem medo nenhum de errar, a capnocultura ela tem se desenvolvido e tem ido até onde foi, justamente porque o fórum tem dado uma contribuição muito grande, principalmente de organização, como o Cláudio Júnior falou. E o nosso medo, o nosso anseio agora, é que toda essa história que a gente construiu, ela se acabe ou ela volte a estaca ali de 1%, 5%, pela paralisação do programa. Então, né? A importância desse programa, né, para estimular os criadores, né, na sua cultura de criação, né? Essa capnocultura, ela possibilitou uma transformação social muito grande na vida das pessoas, né? Você mesmo já apontou isso, João Paulo. No entanto, essa instabilidade na compra do leite de cabra para o escoamento da produção excedente tem desestimulado alguns produtores. Ultimamente, a gente notou em nossos diagnósticos que alguns produtores se desfizeram do seu rebanho para criadores do estado da Paraíba. Isso não é fake news. Isso é uma realidade que nós, que acompanhamos os produtores, temos vivenciado. O SEDAP orienta que os criadores eles possam ter outros caminhos para o escoamento da produção, como, por exemplo, fazer derivados do leite, etc. Mas isso, por si só, não garante que a produção ela vai ser toda utilizada. E aí, às vezes, há a perca do produto. Como o fórum, Cláudio Júnior, ele pode estimular para que esses momentos eles possam ser amenizados junto aos criadores. Isso é importante demais, assim, porque é uma
O fórum vislumbra isso. A gente não quer, enquanto produtor, ficar só dependente do programa. Até porque, quando o programa tem algum déficit, alguma coisa do programa, algum problema de política, algum problema no cofre do governo, o produtor fica a mercê. Né? E aí você traz os números do IBGE e a dinâmica dos dados, como é que funciona. Em 2017, o IBGE identifica que a nossa região, porque a gente está no limite aqui com a Paraíba, então se a gente pegasse o município de Camalaú como centro e traçasse uma esfera ali com um raio de 80 quilômetros, nós tínhamos a região que produzia mais leite de cabra no Brasil. E aí muito puxado pelo programa, porque enquanto o programa está comprando, o produtor está produzindo, está ganhando dinheiro e está funcionando. Se o programa para, acontece o que você colocou. O produtor se desfaz das cabras, a produção de leite diminui, a economia retrai para aqueles produtores, e aí aquela transformação socioeconômica que a gente assistiu aí ao longo desses anos. E aí a experiência do fórum que João Paulo traz e as conquistas que o fórum teve de aumento de tanque, tudo puxado pela ascensão ou não do programa. E o fórum tem essa visão de buscar outros mercados, o que é muito difícil, porque a gente tem uma cultura aqui de consumo que não aceita bem o leite de cabra em detrimento do leite de vaca. Até porque né? Existe o preconceito. Uhum. O leite de vaca também é mais barato do que o leite de cabra e já tem aceitação natural, porque é o leite que vem sendo consumido há séculos aí. Agora, se a gente discutir as potencialidades do leite de cabra, a gente aí vai... São inúmeras, tem que ser outro podcast, porque o leite de cabra tem um potencial enorme, sobretudo na questão dos queijos maturados, queijos finos, que tem o poder de acessar públicos. Fora que eu estava lendo que tem também uma questão medicinal aí, né? O leite de cabra, ele tem uma questão medicinal, nutricional, que tem nutricionalmente falando, ele é um leite mais digestível. Isso é uma coisa que aí ninguém pode refutar, porque o leite de cabra ele se aproxima mais do leite materno do que o de vaca. Então, o ser humano tem uma capacidade maior de digerir o leite de cabra, além de outras propriedades que tem, que ainda são muitas, que precisa de estudo, de amadurecimim. Fazer um podcast só para falar do leite de cabra. Até medicinais mesmo, como você sim. vem colocando. Mas aí você tem o perfil de gordura do leite de cabra é diferente do leite de vaca. E isso facilita essa história da digestão e até essa história de crianças, de recém-nascidos. Que tem alergia, né? Que tem alergia ao leite de vaca e o leite de cabra, teoricamente, não. Né? Então, o fórum, de fato, eu acho que você, como coordenador, também... Marcelo, que não pôde vir, o vice-coordenador, né? Eu queria aproveitar o INSEE e justificar a ausência de Marcelo, que teve uma atividade... Marcelo é funcionário do IPE e é o nosso vice-presidente, né, João? Teve um compromisso que não podia deixar de participar e por isso que ele não está hoje com a gente aqui. Marcelo logo Um abraço, vai estar Marcelo. aqui no nosso fórum, viu, Marcelo? É importante isso que você frisou. E o fórum traçar perspectivas, né? Talvez em outra ocasião, na próxima reunião, vocês discutir as perspectivas. E se não existir programa do governo, o que é que a gente faz daqui para frente? Vender tudo não vai. Pô. A gente não vai se desfazer de uma cultura tão rica e importante para a nossa região. Então, a gente buscar outros caminhos, e aí o SEDAP está nessa discussão, nessas construções, né, de diálogos, que a gente possa dar caminhos, de fato, à capinocultura. E aí eu entro nessa pauta, né? A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso podcast. Agradecer aos nossos financiadores, né? A Misério, a CEI, Conferência Episcopal Italiana, a ADEP, que inclusive está financiando um projeto agora da capinocultura, aqui conosco, a emenda parlamentar do deputado Valdemar Borges, e o BNB, que também, futuramente, aí a gente já vai estar na ponta da agulha para executar um projeto do Banco do Nordeste também, para estimular a capinocultura. Bem rapidinho, Felipe. A reunião que João Paulo mencionou aqui, ela foi provocada
pelo BNB, porque o BNB está tocando agora na nossa região uma iniciativa do Prodeter, que é uma atividade do banco para estimular e organizar as cadeias produtivas. E o Prodeter, que o BNB está tocando agora através de Elizabeth, que é a agente de desenvolvimento do Banco Nordeste aqui em Pesqueira, é essa iniciativa que se casa muito, comunga muito com os objetivos do fórum. Então, eles fizeram essa provocação da reunião e a reunião acabou sendo... Era uma reunião de articulação, né, para que a gente identificasse os gargalos e as lideranças da capinocultura, e acabou sendo já uma reunião de discussão dos principais problemas que a gente está tendo hoje. Tanto é que tivemos a presença de várias pessoas... Representantes do Estado. Representantes do governo do Estado, do Banco do Nordeste, já que era uma iniciativa do banco. Da Paraíba e também de pessoas da Paraíba, dos laticínios que coletam leite de cabra. Então foi uma reunião muito interessante que talvez tenha desdobramentos bons que a gente está esperando. Né? Pronto, já que você já entrou nesse ponto, eu queria que nosso público entendesse como foi essa reunião, que dinâmica, os atores envolvidos, ou seja, anteciparam alguma coisa, e o que efetivamente, né, a gente podia escutar, mas também sair com um encaminhamento palpável dessa reunião do Fórum da Capinocultura que houve, né, recentemente, aí algumas semanas atrás. Semana passada, né? A gente teve esse movimento, que aí, como eu já tinha colocado, a gente teve a articulação do fórum, puxada pelo banco, que está iniciando o Prodeter caprino aqui na região. E a gente fez de propósito que a gente queria trazer também, já que esses atores, e aí externos, vamos dizer assim, da capinocultura, externos porque não estão diretamente ligados à atividade, mas que a atividade também depende deles para que aconteça, visto que o programa como a gente já colocou, o principal escoador dessa produção, né? Ele capta o leite, beneficia num laticínio e entrega a famílias de vulnerabilidade social, que estão em vulnerabilidade social. Então a gente teve esse movimento e a gente teve a representação de Dr. Minúcio, que agora está compondo a equipe que vai construir o novo programa. Né? Como o João Paulo colocou, o programa está parado em Pernambuco, o nosso produtor está sem ter onde colocar o leite, e aí a gente tem a assistência técnica dizendo ao produtor, vamos freia, segura a produção, não compre insumo, porque o programa está parado. A gente tem esse desestímulo enorme para o produtor, porque a gente não chegou no patamar de ter mais 1 ou 2 canais de comercialização, como você vinha colocando, que é um dos objetivos do fórum. E aí a gente tirou alguns encaminhamentos, né, João? Tinha muita gente, né? Pelo que nós... Foi aqui no auditório do SEDAP, nós tínhamos, acho que quase uma centena de pessoas aqui no auditório. Muita gente, muitas comunidades rurais, muitas associações, conselhos de desenvolvimento, sindicatos, secretários de agricultura, secretários, né? Representantes de políticos, de deputados, né? Eu queria que você destacasse essas presenças, João Paulo. Você falou, né? O representante do deputado Doriel Barros teve aí, representante de Valdemar Borges, né? E outros, que eu não me lembro. Vereadores, né? Vereadores. E, assim, um dos encaminhamentos, né, que a reunião foi tomado dentro da reunião, depois de ter formado uma mesa, né, com algumas autoridades, né, o nosso coordenador era uma delas, a superintendente do Banco Nordeste, Joelza, não sei, me lembro o nome dela, Dr. Alex, né, que além de ser presidente do Sindileite, ele é dono de um laticínio também que beneficia o leite de cabra, né, para o programa. Teve Edmundo, que trabalha com a capinocultura de corte, também vem dar seu testemunho, e a doutora Raíssa, que é da Paraíba, e... Da APECO, né? Da APECO. E aí, a gente, assim, nos nossos encaminhamentos ficou o seguinte, num dia antes, na quarta-feira, a nossa reunião foi na quinta, na quarta-feira uma comissão nossa aqui da região foi conversar com a governadora, né, justamente sobre o programa do leite do PA. E aí ficou dito lá para eles que o programa tem uma possibilidade de voltar no dia 1º de julho, né, só que com algumas mudanças. Uma das mudanças é o produtor
receber o dinheiro do seu próprio leite sem passar pelo laticínio. Aí o produtor tem que ter uma conta, né? Tem que ter aquela história de cadastro para ele receber o leite dele diretamente na conta. Isso aí a gente se preocupa por conta dessas informações aí de Receita Federal, tal, que qualquer dinheiro que você receber hoje na conta, qualquer valor a mais, muita gente pode perder seus benefícios sociais por conta dessa questão de renda, né? Que vai estar entrando dinheiro na sua conta. E aí outras mudanças também é a questão da cota, que a gente tem que entender a questão da DAP ou CAF, né? Se vão se decidir qual documento é que fica, porque o CAF, acho que você pode falar melhor do que eu, está tendo muita dificuldade de ser emitido. Já havia até conversas que ia voltar a própria DAP novamente, não sei que situação se encontra. Mas só que foi aquilo que a gente discutiu na reunião. Se o programa está parado hoje, já faz mais de 30 dias, como é que o produtor vai aguentar chegar até julho segurando suas cabras sem receber nenhum dinheiro, sem ter ao menos onde colocar a sua produção de leite? Não é? Então, até porque as cabras não vão ficar sem comer, né? Não vão ficar sem medicamento. Vai ter um custo. E todo o custo operacional ali na atividade, que aí, com essa paralisação da principal da entrada da principal fonte de renda, fica uma situação preocupante demais para a gente. Pois é, então, para a gente, assim, encurtar a história, né? O fórum também está incluído nessa comissão, e qualquer novidade que acontecer, a gente vai trazer para vocês, vamos divulgar, né? E até porque uma das propostas do Minúcio, né, que veio o representante do governo, que ele vai ver se antecipa, né, uns pagamentos que estão atrasados e tentar antecipar aí essa volta amenizar. Eles já pagaram uma parte, porque tinha, para quem não sabe, tinha uma parte de dinheiro que o Estado devia aos produtores do ano passado, né, João? E aí alguma coisa eles já iniciaram o pagamento, já pegaram as notas fiscais. Inclusive, a partir de quinta já houve uma... Isso, né, já houve uma solicitação de notas por parte do governo com os laticínios, para que ele honrassem o pagamento do que estava devendo. E aí o início do programa para 1º de julho, na teoria, é o que a gente é o que ele trouxe para a gente na reunião. Mas aí teve o contraponto do fórum, de quem estava aqui, dizendo isso que o João Paulo coloca, que a gente não aguenta mais esperar esse tempo todinho, né? E aí tá para ter uma reunião aí lá em Recife, onde o fórum vai estar presente, e outros agentes também envolvidos com a capinocultura de leite e com a bovinocultura também, até porque o programa PA Leite coleta leite de cabra e de vaca. E aí tem um dado interessante também nesse meio, que o leite de cabra ele ainda é muito, muito menos do que se coleta leite de cabra, muito menos do que se coleta leite de vaca para o programa. Você tem ideia, não chega... O último dado que a gente tinha é que o programa só comprava menos de 5 mil litros de leite de cabra por dia. Então é praticamente nada com relação ao que se compra de vaca. Então eu acho que e aí cabe a deixa também para quem está nos escutando, está nesses espaços de discussão, nos conselhos, sindicatos, todo mundo se envolver nessa discussão, até os representantes também, legislativos, que são os vereadores, os deputados, ter uma discussão ampla sobre isso, né? Ouvir os criadores, produtores, ouvir as secretarias dos municípios, ouvir as instituições que atuam nesse campo também, para que o projeto seja montado pensando em quem está na ponta, né? Eu acho que... E aí, por isso que essa reunião do fórum, essa reunião ampliada foi tão importante para isso. Mas, minha gente, a gente vai ter que marcar outro podcast para a gente trazer mais assuntos sobre a capinocultura. O tempo foi curto, não foi foi muita... Mas eu queria só que, para a gente finalizar e fechar aqui, como é que se chega ao fórum? Eu sou um produtor, eu sou um criador, ou eu sou uma cooperativa, ou eu sou uma pessoa interessada na discussão da temática. Como é que eu chego no fórum? Quem eu procuro? Como é que a gente pode estreitar esses caminhos, esses espaços? Isso é uma boa colocação. A gente está agora criando uma rede social para o fórum, que é uma coisa que não tinha. A gente só tinha um grupo de WhatsApp, né, João? Que era onde a gente mantém as discussões assim, mais perto. Aí a gente vai estar nesse processo agora, né, de modernização, digamos assim, do fórum, para que a gente possa atingir mais pessoas e conseguir articular mais gente também nesse processo. Mas aí a gente tem nas comunidades, lá em Alagoinha tem, cada cidade, né, João, tem uma pessoa
que está ali representando o fórum. A gente, chamou de delegados do fórum em cada município. Então, lá em Sanharó tem Marcelo, lá em Alagoinha tem eu, aqui em Pesqueira tem o próprio SEDAP, que pode estar encaminhando ou direcionando você que é produtor para participar do fórum. Procure um de nós, ou o SEDAP, ou eu lá em Alagoinha, que aí a gente vai encaminhar isso aí, para que quanto mais gente a gente tiver no fórum, mais longe a gente pode chegar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, João Paulo, Cláudio Júnior, que veio, né, lá de Alagoinha, deixou um tempinho lá da secretaria. Em um próximo podcast a gente também pode estar trazendo algumas ações da Secretaria de Agricultura. Estou à disposição. Lá do município de Alagoinha. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem está em casa sobre esse nosso podcast, mas também sobre o que vocês quiserem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, me colocar à disposição também para que a gente possa ter outras discussões ou detalhar mais essa discussão da capinocultura, que está tão em voga agora nesse momento, sobretudo com essa dificuldade que a gente está passando, né? Mas me colocar à disposição tanto aos nossos agricultores e produtores lá de Alagoinha, que nos procurem enquanto Secretaria de Agricultura Familiar, porque a gente está para dar esse suporte também, quanto o que eu vinha dizendo para os nossos produtores de leite de cabra, a qual eu me incluo, né, nessa classe também, que nos procure, porque enquanto a gente estiver acomodado, enquanto a gente não estiver antenado nas coisas que influenciam a nossa vida, a gente vai continuar no patamar que a gente está e a gente não consegue avançar, né? Então esse é o papel do fórum, é o papel da nossa diretoria do fórum agora também, e aí cumprimentar mais uma vez Marcelo e todos que fazem o SEDAP e esse engajamento da coordenação do fórum, dessa coordenação atual, para que quando a gente passar o bastão para a próxima, a gente possa entregar melhor do que a gente pegou, né? Então, um abraço a todos. Acho que era um pouco isso e me colocar à disposição de novo. Eu também quero agradecer a vocês, né? Esperamos, né, Cláudio, ter contribuído um pouco com as informações, ter levado essas situações que está acontecendo, né, no nosso estado, principalmente voltado para essa categoria aí. E até um próximo, se assim Deus nos permitir. Bem, minha gente querida, valeu por ter ouvido o nosso podcast. Curte, compartilha. Esse é um canal de comunicação muito importante e o SEDAP está aqui para a gente comunicar, para a gente plantar esperança, sempre esperançando. Um forte abraço.